Olá, eu sou o Gustavo Pedrosa e convido você para esta semana estudarmos relatos incríveis sobre a criação da Terra. Então vamos embarcar nessa volta ao tempo, nessa viagem ao passado, para entendermos quais são esses relatos, o que eles desejam nos ensinar. Nós usaremos então, na discussão de hoje, passagens de Gênesis, passagens também de Moisés e passagem de Abraão, ou seja, Velho Testamento e pérola de grande valor. O relato da criação encontramos no Velho Testamento em Gênesis capítulos 1 e 2. Esses relatos, ou esse relato que nós encontramos lá, não é realmente como se deu a criação, como é que foi feita a criação. O relato ele busca responder algumas questões, por exemplo, quem somos? Quem é Deus? Qual é a nossa relação com Ele? É isso que busca representar Gênesis 1 e 2. Na verdade, essa história é só o pano de fundo, tá, para os personagens principais, que são Abraão e os descendentes dele. Alguns estudiosos acreditam até que há vários autores do livro de Gênesis e não só Moisés. Versículo 1 relata no princípio. E aí Brigham Young elabora um pouquinho sobre esse princípio. Brigham Young, no seu livro Discursos de Brigham Young, disse o seguinte: quando houve um começo, jamais houve um. Se houvesse, haveria um fim. Porém, jamais houve um começo. Por conseguinte, nunca haverá um fim. Assim é a eternidade. Quando falamos a respeito do início da eternidade, é uma conversa bastante simplória e vai muito além da capacidade humana. Em Moisés, capítulo 2, versículo 1, Jesus Cristo, Jeová do Velho Testamento, diz: eu sou o princípio e o fim. Os pilares do plano de salvação são criação, queda e expiação. É em cima dele que se baseia o plano de salvação. Cristo é o início, criação. E Cristo é o fim, expiação. De todo o plano do Pai Celestial. Todo o plano de salvação se fundamenta nisso. Ele sempre frisou ser o alfa, primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, última letra do alfabeto grego, começo e fim. E ele diz ainda: no princípio, criei o céu e a terra, sobre a qual estás. Ou seja, em Jesus Cristo, ou fundamentado no sacrifício de Jesus Cristo, é que criou-se o céu e a terra. Moisés 1,32 relata que, e pela palavra de meu poder, criei-as, a qual é meu filho unigênito. Um lembrete do papel de Cristo nesses pilares do plano de salvação. Também é um lembrete poderoso saber que devemos perseverar até o fim, que é Cristo. Perseverando em Cristo durante toda a vida. Criar é separar as coisas caóticas em uma organização. É isso que Cristo faz em nossas vidas, se estivermos dispostos a permitir. Com a história da criação, Deus faz com que enxerguemos propósito e função desta terra no plano de salvação. Era assim que a existência era percebida pelos israelitas antigos. Propósito, função e um nome. Era aí que eles percebiam existência. Com a história da criação, Deus faz justamente isso. Eu vou colocar aí na tela uma figurinha representando a cosmologia israelita. Então, só explicando rapidinho, eles acreditavam numa terra plana que tinha uma abóbada. Essa abóbada continha os astros e tinha as janelas
do céu era o que ele chamava de firmamento. Essa terra plana, ela era apoiada em pilares, que eram chamados de pilares da terra. E tudo ao redor seria água caótica. É tanto que em Salmos 148, 4, nós lemos as águas que estão sobre os céus. Em Mosias 13, 12, fala-se sobre as águas debaixo da terra. Essa era a cosmologia israelita. E o Sheol, o mundo espiritual, se localizava abaixo da terra. E eles tinham a crença de que era um ambiente de águas totalmente caóticas. Cristo, ele traz vida dessas águas caóticas. Moisés, por exemplo, dividindo o mar. Jonas descendo no mar. Cristo andando sobre as águas. E etc. Os exemplos são inúmeros. O relato de Gênesis não fala a mesma língua que as ciências. Isso é bem óbvio. Por isso, não é uma questão de confrontar um e outro. Tá? Não é certo e errado, ou quem está certo, ou ver o que bate. Por que mencionar uma terra plana, já que não é assim? Doutrina e Convênios 1:24 pode esclarecer por que Deus, Jesus Cristo, utilizou um conceito errôneo. E aí, nesse versículo, Doutrina e Convênios 1:24, nós podemos ler: sua fraqueza conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. Tá? Então, o Senhor, ele utiliza da nossa fraqueza conforme a maneira de falar, ou seja, conforme as concepções, talvez, errôneas de ciência que nós temos no momento, a cosmologia, os hábitos, a nossa filosofia, etc., para que nós pudéssemos alcançar o entendimento. Por exemplo, o modelo de átomo de Niels Bohr já se sabe desde os anos 1920 que é incorreto. Aquele modelinho, tá, que tem a carga positiva no meio com os elétrons girando ao redor. Por que então a gente ensina ainda no colegial hoje, a gente faz uso desse modelo que já se sabe que é incorreto? Então, primeiro, é muito mais fácil de entender o que é a física nuclear com esse modelo. E segundo, é extremamente útil para diversos cálculos e predições. Vai chegar um momento que esse modelo não é mais útil e ele não vai funcionar. Mas dá para usar para bastante coisas durante o ensino médio, é por isso que a gente ainda usa. A cosmologia israelita pode ser errada, entre aspas, mas é bastante útil ainda. Tá? No versículo 2 de Gênesis, sem forma e vazia. É de uma expressão hebraica que é o tohu vabohu. Era esse caos aquático, inorganizado. Em algumas culturas, há esse conflito do Deus com as forças do caos. Tá? Esse capítulo de Gênesis, o capítulo 1, está em diálogo com essas outras crenças sobre a criação. Algumas vezes, o Senhor deixa como está. Em outras, ele vai corrigir falsas concepções, como, por exemplo, o papel da humanidade. E aí, nós já podemos tirar um exemplo. Quando nós estamos em caos, tá? O Espírito de Deus, ele pode se mover sobre nós para trazer ordem para a nossa vida caótica. As ordenanças derivam justamente da palavra ordem. É através delas que Deus pode colocar a nossa vida caótica, natural, em ordem. Lembre-se da ordenança do sacramento, por exemplo. Deus nos permite colocar a nossa vida em ordem. Os versículos 1 e 2
Gênesis são o background da ação que vai acontecer no versículo 3. Tá? Tohu vai ser sem forma, sem ordem, selvagem. Bohu vai ser estéril, não populada. São os dois problemas da criação que são resolvidos. Tá? Criar um ambiente ideal e povoar este ambiente. A gente tem a lei da termodinâmica, da entropia, né, que todo sistema tende a se desorganizar e é Cristo que traz ordem a esse caos. É Cristo que coloca ordem nas coisas através das ordenanças. Tá? O abismo vai se referir àquela massa de água caótica. Em inglês se chama de deep, profundo, tá? Remetendo ao sentido de água. O espírito pode significar o sopro de respiração ou vento. É o que Deus está fazendo com essas águas caóticas. Os dias 1, 2 e 3 lidam com o problema Tohu, sem forma. Os dias 4, 5 e 6 lidam com o problema da população Bohu. Tá? Como é então que Deus cria? Vamos lembrar que, do ponto de vista israelita, criar é organizar. Não é manifestar fisicamente algo do nada. Criar significa estruturar, dar propósito, significado. Então é só a gente se lembrar de um cozinheiro. Ele pega todos aqueles ingredientes caóticos, a nosso ver, tá? Cada um com uma cor, cada um com um sabor, cada um com a sua diferença, e ele une tudo isso num único e belo prato, com um sabor talvez totalmente diferente, totalmente novo. Ele criou esse prato, não criou os ingredientes, mas ele criou a ordem do prato que se torna agradável. Tá? Então, já que criar significa estruturar, tá? Dar propósito e significado, então Deus ele vai fazer o seguinte: primeiro, ele vai separar as coisas, vai dividir. Segundo, ele vai dar propósito ou função. E terceiro, ele vai dar um nome para essas coisas. Em Abraão 4, versículos 7 e 9, ele vai ordenar. Em Abraão 4, versículos 12, 14, 15 e 16, ele vai organizar. O dia 3 e o dia 6 terão, então, uma criação bônus, vamos chamar assim. Bruce R. McConkie vai falar o seguinte sobre dia, no seu artigo Christ and the Creation, que foi publicado em 1982 na Ensign. Mas, primeiro, o que é um dia? É um período específico de tempo. É uma era, um éon, uma divisão da eternidade. É o tempo compreendido entre dois eventos identificáveis. E cada dia, de qualquer extensão que seja, teve a duração necessária para seu propósito. Não há nenhuma revelação ditada que especifique que cada um dos 6 dias envolvidos na criação tiveram a mesma duração. Então, é o período de tempo que a tarefa demorou para ser completada. Tá? Também, nesse artigo, Bruce R. McConkie vai falar o seguinte: o relato do templo, por razões aparentes àqueles que estão familiarizados com seus ensinamentos, faz uma divisão diferente dos eventos. Parece claro que os 6 dias são um período contínuo e não há nenhum lugar onde seja necessário colocar linhas divisórias entre os sucessivos eventos. Então vamos lá. Dia 1, 2 e 3 era o problema Tohu. Ele vai lidar com o ambiente, tá?
sem forma. Dia 1. Divisão entre luz e trevas, ou seja, foi infundida a luz de Deus no meio da escuridão caótica. Dia 2. Divisão das águas acima e das águas abaixo, para a criação da bolha de ar em que nós, seres humanos, viveríamos. Dia 3. As águas separadas da terra seca, e será o ambiente em que nós também viveríamos. Então, esse é o problema ambiental Tohu, sem forma. Tá? No bônus que eu falei para vocês, seria do dia 3, é a criação das plantas. Até elas foram divididas e separadas. Então, a gente pode ver a grama, a erva, a árvore frutífera. Tá? Ainda há, hoje em dia, a tradição judaica que considera a terça-feira duplamente abençoada. Tá? E talvez até fizesse sentido criar o sol primeiro, tá? Antes das plantas. Mas o Senhor ele não vai corrigir essa ideia. Okay? É por isso que no dia 4 a gente vai ter a criação da população dos céus, do firmamento. Em hebraico, as estrelas elas são tratadas como habitantes dos céus. No livro de Jó, a gente pode ver a personificação das estrelas. Podemos abrir lá em Jó 38, 7. Tá? No versículo 29, a gente vai ver, de Gênesis, né, os vegetais, que seriam os alimentos dos homens, tá? Que é nesse dia aí, bônus. A gente vai ver que a criação bônus vai ser as plantas e depois a criação bônus vai ser, vamos dizer, o homem. E as plantas, que são a criação bônus, vão alimentar o homem, que é a criação bônus, tá bom? Então, no dia 5, a gente tem a criação da população dos céus, do firmamento e das águas. No versículo 26, há a ideia do conselho divino. Moisés 2, 26. Tá? Amós 3, 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É a que a gente usa para falar sobre profetas, mas eu queria falar aqui sobre o segredo. Porque segredo significa justamente este conselho divino, esse conselho nos céus. O profeta é o representante mortal que senta neste conselho. Amós 7 pode ser uma ata, é o que a gente pode chamar assim, uma ata da reunião do conselho. Jeremias 23, 18, ele atesta sua presença nesse conselho divino. Isaías 6, 8, se voluntaria em uma reunião desse conselho. Pode linkar todos esses versículos, é bem interessante observar isso. No dia 6, a criação da população da terra. Vê como esses dias aí, eles lidam com o problema de população, de ser vazia, sem estar populada, é o borru, tá? Tohu, sem forma, borru, vazia, é a população. Então ele cria a população dos céus, cria a população das águas, cria a população da terra e a criação bônus, o homem. No versículo 26, o domínio seria mais como uma mordomia. O cuidado, quando ele diz que dará domínio, dará como mordomia. Já que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós devemos dominar a terra do jeito que Ele, o Senhor, cuida dela. Tá? Seria proteger a terra do jeito que Ele faz, no versículo, por exemplo, 28. Os homens, eles tendiam a fazer imagens dos deuses, e aqui Deus faz a sua imagem
justamente no homem que ele cria. É justamente o inverso. Eu disse para vocês que às vezes esse relato ele vai corrigir falsas concepções. Às vezes ele vai deixar do jeito que está só para que a gente possa entender. Mas às vezes o Senhor vai dizer, opa, isso a gente precisa corrigir. Tá? Por quê? Em muitos mitos babilônicos, a humanidade ela não ocupava um lugar de proeminência. Em vários destes contos, os homens eram só servos dos deuses menores, encarregados de fazer tarefas triviais. Nesse relato, o Senhor ele corrige essa ideia, dando uma visão elevada da humanidade. Ele, o homem, é a razão da criação. Ele domina. Outra ideia que vai ser corrigida por esse relato da criação é a de que a criação se deu num processo belicoso, um processo de guerra, vamos chamar assim. Tá? Nós vemos aqui que Deus ele estava no controle total. E ele era e foi obedecido. Isaías 27, 1, na nota de rodapé B, demonstra essa ideia de outros mitos correntes. Não é o que o autor de Gênesis desejava enfatizar. A intenção era mostrar o poder soberano de Deus. A palavra imagem utilizada no versículo 26 se refere a uma representação física mesmo. Física. Uma imagem física mesmo, tá bom? Não é nenhum símbolo, é uma imagem física mesmo. Tá? Nós podemos aplicar a história da criação em nossas vidas, recorrendo a Deus para separar as coisas, dar propósito e organizar a nossa vida. A solução talvez não vai vir assim, num passe de mágica. Não foi assim com a criação, mas será feito de acordo com o tempo dele, nas etapas que o Senhor tem. A melhor divisão entre o capítulo 1 e 2 de Gênesis deveria ser colocada no versículo 4 do capítulo 2, não onde a gente tem atualmente. Tá? Então, vamos considerar talvez Gênesis 1, seria melhor terminar em Gênesis 2, 4. Aí seria uma ideia completa. No capítulo 1, Gênesis 1, temos 7 palavras hebraicas. No versículo 2, 14 palavras hebraicas. 7 vezes 2. No capítulo 2, versículo 2 e a primeira metade do versículo 3, também há a estrutura de 7 palavras. 7 palavras e 7 palavras. Até o número de palavras sinalizam esse início e fim. Como os aparadores de livro, vamos chamar assim, aqueles que seguram os livros contendo a história, ou como se fosse a capa e a contracapa do livro, contendo toda a história ali no meio. Tá? Por isso que a divisão poderia ser no capítulo 2, versículo 4. No versículo 31, Deus declara que após a criação do homem era muito bom. São 7 anúncios de que era bom, mas especificamente para o homem, ele anunciou que era muito bom. No capítulo 2, nós vemos Senhor em letras maiúsculas. É uma tradução judaica que substituía o nome Jeová por Adonai, para não falar o nome sagrado do Senhor. Portanto, quando a gente estiver lendo Senhor com letras maiúsculas, tudo capital, tudo maiúsculo, significa Jeová. Na Bíblia Sud, tá? Na Bíblia LDS, em espanhol, não é seguida essa tradução judaica e se lê mesmo Jeová. Tá?
Nem a necessidade tanto assim da gente procurar o simbolismo, tá? Porque Jeová aparece mais de 6.000 vezes, ok? Durante esses relatos. No cabeçalho do capítulo 2, se lê: explica-se a prévia criação espiritual. O Comitê de Escrituras da Igreja adota a explicação de que o capítulo 1 é uma criação espiritual e o capítulo 2, uma criação física. Por isso, o relato tem semelhanças e discrepâncias. Alguns estudiosos creem que foram feitos até por diferentes autores. Seja como for, a mensagem que tendem a passar são diferentes. Tá? Moisés, capítulo 3, versículo 5. O Senhor ele vai falar da criação espiritual. Na nossa vida, nós podemos criar espiritualmente. E com Cristo, tá? A gente pode concretizar a criação, ou seja, a criação física. Então a gente cria primeiro as coisas em nossos sonhos espiritualmente para depois criar com Cristo fisicamente. Eu ressalto o discurso do Orar Sempre do Elder David Benner de outubro de 2008, quando ele diz que nossas orações matinais são criações espirituais para o nosso dia, que a gente vai concretizar com Jesus Cristo. Adão, ele vai ter a mesma raiz hebraica, Adamá, de terra, solo. Tá? Terra dada ao homem, solo vermelho, arável, cultivável. É por isso que a gente até chama de homem, que vem do latim humus, que vem dessa coisa da terra. Tá? Adão é o ser humano, homem da terra vermelha. E Eva significa viver, ser vivente. Gênesis 2. Éden pode significar planície ou um campo. Versículo 8. Em vários mapas antigos, o Oriente, ou seja, o leste, tá? Ficava no topo do mapa, não como hoje em dia a gente observa o norte no topo do mapa. Então Deus planta ali um jardim e coloca o homem. Se a gente adota essa ideia do leste sendo o topo do mapa, faz muito sentido a gente falar de uma queda, a queda do homem, tá? A criação pode ser Deus criando um templo gigante e o templo de Jerusalém sendo um microcosmo justamente dessa criação de Deus. Parece então haver uma gradação de santidade na terra, como em um templo. O Éden era o mais sagrado e o local mais santo a leste, tá? Exatamente como as divisões de um templo. Elohim, no Velho Testamento, significa Deus ou deuses, tá? Eu recomendo vocês a darem uma olhadinha no artigo Usage of the Title Elohim, do Religious Studies Center, tá bom? Posso depois também deixar o link aí. O capítulo 2 apresenta um envolvimento físico de Deus no processo. Tá? Versículo 4. No dia em que o Senhor. Aí é que estaria começando o capítulo 2. Versículo 6. Vapor. Na nota de rodapé A, a gente pode ver inundação, correnteza. Então, lembrem-se da ideia da terra ser circundada aí, tá? Por água. A terra está envolta nessas águas caóticas, tá? Essa era a água que subia debaixo do fundamento da terra.
Versículo 7. Pó, em hebraico, não seria algo seco como a gente hoje imagina, tá? Mas é uma lama, já que a terra estava úmida pela correnteza aí do versículo anterior, do versículo 6, essa água que vinha debaixo da terra. Nos versículos 10 a 14, Joseph Smith, ele disse que o Éden era aqui nas Américas. O povo israelita o posicionou na região que eles conheciam. Não sabemos o porquê dessa descrição geográfica, mas talvez seja o fato de que os rios levavam vida, talvez, aos quatro cantos da terra. Interessante tá, que eles irrigam as regiões onde os israelitas foram cativos, justamente onde eles foram levados cativos, Egito e Babilônia. Pode ser uma prefiguração, então, do papel da casa de Israel de abençoar todas as famílias da terra. Supõe-se também que o jardim ele ficava numa colina ou numa montanha, numa elevação. E o rio ele saía do Éden, Gênesis 2, 10. Ezequiel 28, 11 a 16, o jardim é igualado ao Monte Santo de Deus. E faz sentido quando pensamos num templo, né? Esses relatos da criação não são muito citados nas Escrituras, porque se considerava mais como um prólogo do que realmente o que era interessante, tá? Que para eles era o mais interessante, enquanto hoje a gente fica fascinado em discutir essas questões de criação, para eles não era o mais interessante. Isso, como eu já falei, era o pano de fundo para uma história que realmente era interessante para eles, que era o estabelecimento da casa de Israel. Em Moisés 2:26, Cristo, ele fala como Deus numa investidura divina de autoridade. Então, o que nós vemos sendo tratado através desse ser celestial que é chamado de Deus é por meio de Jesus Cristo. Joseph Fielding Smith já falou em seu Doutrinas de Salvação que tudo na terra é por meio de Jesus Cristo. É o Jeová do Antigo Testamento. Os israelitas, eles não faziam grande caso assim. A gente hoje gosta de saber, e esse é Deus Pai e o Deus Filho? Para eles não interessava tanto, não. Sua deidade, ou seja, sua divindade, era Jeová e ponto final. Acabou. Tá? Então, no começo da igreja, também não se fazia muita questão de se ter essa distinção. Até um posicionamento em 1916 sobre Elohim e Jeová, Deus Pai e Deus Filho. Nós podemos, então, também checar, e eu indico para vocês, o artigo The Father and the Son, a doctrinal exposition by the First Presidency and the Quorum of the 12 Apostles. Tá? Foi reimpresso na Ensign de abril de 2002. Tá? Originalmente foi colocado na Improvement Era de agosto de 1916. É interessante também notar que o relato de Gênesis é na terceira pessoa do singular. Em Moisés é em primeira pessoa do singular e em Abraão, terceira pessoa do plural. Observem isso. Essas diferenças podem ser explicadas, em parte, por conta do estudo em hebraico feito por Joseph entre Moisés e Abraão. Por exemplo, Abraão 4:2 é uma compreensão mais apurada do Tohu Vabohu. Abraão 4:18. Joseph vai nos passar a ideia de que as coisas não foram tão instantâneas como parecem em Gênesis ou mesmo em Moisés. É um processo que leva tempo. Tá? Lembra aí da citação dessa nossa discussão de Bruce R. McConkie, que é esse tempo compreendido entre os atos. Abraão 4:31. Gosto muito dessa escritura e eu vou finalizar essas ideias lançadas para vocês com essa escritura.
eis que serão muito obedientes. Esse é o nosso propósito aqui na Terra, ser obediente. Tá? E que nós possamos ser obedientes a esse Senhor que do caos traz ordem. Nossa vida caótica pode ser ordenada por meio das ordenanças do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.